Os Estados Unidos são, sem dúvida alguma, um dos principais aliados de Israel. Embora a União Soviética tenha sido uma das principais apoiadoras da criação de uma nação judaica na Palestina, o que será assunto para o nosso próximo vídeo, é inegável que os norte-americanos ocupam o papel principal de parceiro militar e comercial dessa pequena nação do Oriente Médio. Mas qual a relação histórica entre os Estados Unidos e o povo judeu? E quando teve início essa relação? E por que essa nação abriga tantos judeus? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. A comunidade judaica nos Estados Unidos é uma das maiores e mais influentes do mundo, com raízes que remontam aos primórdios da colonização europeia no continente. Atualmente, estima-se que haja cerca de 5 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos, um grupo muito influente e que há séculos possui um papel destacado dentro da sociedade norte-americana. Somente para efeitos comparativos, o número de judeus no Brasil hoje é de cerca de 120 mil. Curiosamente, a presença judaica nos Estados Unidos começou ainda no século XVII. O primeiro grupo significativo de judeus chegou em 1654, quando 23 refugiados separdistas que haviam sido expulsos do Brasil colonial após a reconquista portuguesa de Recife desembarcaram na colônia holandesa de Nova Amsterdã, o antigo nome de Nova York. Esses judeus eram descendentes das comunidades que haviam fugido da Inquisição espanhola e portuguesa. Embora tenham enfrentado a resistência inicial do governador holandês, que tentou barrar sua permanência, eles foram finalmente autorizados a permanecer e praticar a sua religião. Essa pequena comunidade judaica cresceria lentamente ao longo dos séculos 17 e 18, com a chegada de outros judeus separdistas e, eventualmente, judeus askenazes, oriundos sobretudo da Europa Central e Oriental. Durante a Guerra da Independência Americana, que durou entre 1775 e 1783, os judeus já haviam estabelecido uma presença significativa nas colônias americanas. Alguns membros da comunidade participaram ativamente do conflito pela independência. Um exemplo notável é Chaim Solomon, um judeu comerciante de origem polonesa que ajudou a financiar o esforço de guerra dos colonos americanos e que é amplamente lembrado como um dos heróis da Revolução Americana, sendo o principal financiador do Congresso Continental. O Congresso Continental foi um movimento um tanto quanto interessante. Inicialmente ele foi formado para coordenar uma resposta estadunidense contra as chamadas leis intoleráveis. Entretanto, o Congresso tornou-se rapidamente o corpo governante das 13 colônias, à medida em que a disputa com o Reino Unido transformava-se em uma guerra revolucionária pela independência. Apesar de doar toda sua fortuna para o exército continental e vários pais fundadores dos Estados Unidos, Solomon morreu sem dinheiro na Filadélfia em 1785 devido à falha de funcionários do governo e credores privados em pagar a dívida que tinham com ele. O final do século XIX e início do século XX marcaram uma nova fase significativa na onda de imigração judaica para os Estados Unidos, impulsionadas sobretudo por uma série de eventos catastróficos na Europa Oriental, principalmente os chamados pogroms. Os pogroms eram violentos ataques e massacres organizados contra as comunidades judaicas na Rússia czarista e em outras partes do leste europeu. Esses ataques frequentes resultavam em mortes em massa e destruição de propriedades, além de criar um ambiente de terror para os judeus locais. Entre 1880 e 1924, cerca de 2 milhões de judeus imigraram para os Estados Unidos, em grande parte vindos da Rússia, Polônia, Romênia e outras partes do leste europeu. Esses imigrantes chegaram principalmente a cidades como Nova York, onde estabeleceram comunidades prósperas e culturalmente vibrantes. Muitos desses judeus trabalhavam em fábricas, especialmente na indústria têxtil, enquanto outros se dedicavam ao comércio ou ao empreendedorismo. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus americanos alcançaram o sucesso econômico e social, e a comunidade judaica passou a ocupar posições de destaque na política, cultura, ciência e negócios.
O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 também teve um impacto profundo, com muitos judeus americanos apoiando fortemente o novo Estado e a ideia do sionismo. Esse apoio se tornou maior, principalmente após a revelação dos tenebrosos crimes de guerra cometidos pela Alemanha, que resultaram em mais de 6 milhões de vítimas de origem judaica. Atualmente, os judeus norte-americanos são uma comunidade diversa, composta por judeus ortodoxos, conservadores, reformistas e até secularistas. Mas a comunidade continua a ser influente na política, especialmente em questões relacionadas a Israel e ao Oriente Médio. Os judeus americanos também são conhecidos por suas contribuições no campo dos direitos civis e da justiça social. Durante os anos de 1950 e 1960, muitos judeus americanos desempenharam papéis importantes no movimento dos direitos civis, lutando contra a segregação racial e pela igualdade de direitos para todos os americanos. Líderes judeus como Rabino Abraham Joshua Heschel marcharam ao lado de Martin Luther King Jr. Desde os primeiros judeus sefardistas até os milhões que chegaram durante e após os pogroms, os judeus americanos desempenharam um papel vital na história e no desenvolvimento dos Estados Unidos. Hoje, a comunidade judaica continua a ser um pilar central na vida cultural, política e econômica dos Estados Unidos, enfrentando novos desafios, mas também celebrando um legado de resiliência e contribuição. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.